E aí, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos com a live de hoje. Eu espero que você esteja com o coração fervendo, porque nós temos boas reflexões para o dia de hoje. Na live de hoje, eu quero convidar você, esposa, esposo, a prestar um pouco mais de atenção nos seus pedidos, mas não sob a perspectiva do próprio pedido, mas sobre a perspectiva de a quem você pede. Será que você já passou por algumas situações difíceis, constrangedoras, tristes até, em razão de a quem você pede? O tema da live de hoje é você pede às pessoas erradas. Pode ser uma interrogação, como pode ser uma afirmação. As duas coisas servem para você e eu tenho total certeza. Por quê? Porque eu estou perguntando se às vezes você pede às pessoas erradas, mas eu estou afirmando a você que você em algumas vezes já pediu e às vezes ainda pedirá a pessoas erradas. Questões relacionadas ao seu casamento, tá? Então, nós estamos no contexto do casamento, você sabe disso, esse é o ambiente em que nós trafegamos aqui todos os dias, e o seu coração precisa entender, junto com a sua mente, que o seu casamento é a base de quase tudo que faz você feliz ou infeliz no seu dia a dia. Tudo o que sai do nosso lar, que nós buscamos no lar, quando nós saímos da porta para fora, acaba influenciando no nosso profissional, nas nossas amizades, na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Por quê? Porque o casamento é uma relação séria, é profunda e é duradoura. Portanto, o nível de influência que um casamento tem nos resultados que nós temos na nossa vida é quase que impossível de ser medido. Tamanha é a influenciação que nós temos em tudo que nós fazemos e somos pelo casamento que nós vivemos. Por isso, esse é o contexto principal em que nós escolhemos fazer reflexões que não são especificamente só para o casamento, mas nós contextualizamos elas aqui pela importância que esse contexto tem na construção da nossa vida e felicidade como um todo. Mas serve para tudo na vida e você pode ter certeza que hoje não será diferente. Então, você pede às pessoas erradas? Eu tenho certeza que sim, às vezes já pediu. Por que eu estou tratando dessa questão? Porque o seu casamento, ele precisa ser blindado de influenciações que não fazem o menor sentido e em vez de ajudar, com certeza atrapalham. Eu tenho uma situação que certa vez eu chamei meu sogro e minha sogra para resolverem comigo uma questão dentro do meu relacionamento. Apesar de nós entendermos a separação que existe entre o casal e os seus pais, na maioria das vezes você, eu, todo mundo temos esse cuidado e evitamos por uma questão de constrangimento e para evitar o aborrecimento dos nossos pais, a gente acaba no dia a dia evitando levar tudo para os nossos pais, sogros, sogras, cunhados e outros familiares em razão daquilo que acontece no casamento. Mas, vez ou outra, nós derrapamos. Talvez você, na última semana, no último mês, no último ano, não sei quando é que foi, estava passando por uma dificuldade maior no seu relacionamento. Você já havia pedido, depois insistido, depois reclamado e brigado com o seu cônjuge tantas vezes sobre um determinado aspecto que estava muito desgastado no seu relacionamento, que você resolveu fazer o que você já sabe que não deveria ser feito, que é trazer pessoas de fora para dentro do seu relacionamento. Como que se dá isso? Olha mãe, olha pai, olha irmão, olha sogra, olha sogro, vem aqui, porque eu preciso dividir uma coisa com você, porque você precisa me ajudar com esse problema no meu relacionamento. Às vezes é você pedindo à sua mãe ou ao seu pai uma ajuda, um conselho em relação
a sua esposa, esposo, que está trazendo um desafio maior do que aquilo que você acha que dá conta. Outras vezes, assim como foi comigo, você pede ao sogro ou à sogra, ou aos dois, como foi no meu caso, para virem até a sua casa e ajudarem com alguma questão de atrito, de conflito que está havendo em comunicação ou em comportamento no seu casamento com o cônjuge, esposo ou esposa. O que acontece com isso e por que eu digo para você que você não deve fazer isso? Você tem duas opções e as duas não são boas. A primeira opção é que, a partir dali, essas pessoas não entendam que aquilo é uma situação excepcional, é quase que um pedido de socorro, de emergência, e aí começam a participar depois de maneira proativa em todas as questões do relacionamento, como se fossem, e de muito boa vontade, as pessoas que vão ajudar o seu relacionamento a funcionar todos os dias. Ou seja, você abriu a porta para alguém de fora se sentir à vontade ou até mesmo acreditar que pode salvar o seu casamento participando diariamente das questões relacionadas a ele e aquilo que aquela pessoa acha que é o melhor para você e para sua esposa e para o seu casamento. Você já entendeu o quanto isso é perigoso. Por quê? Porque uma pessoa que não está dentro do relacionamento, está de fora e não tem isenção, como é um pai e uma mãe, seja seu ou do seu cônjuge, não vai conseguir dar uma contribuição racional. Uma contribuição que fosse profissional, afinal de contas não são profissionais. Uma contribuição que seja orgânica e equilibrada com a necessidade de vocês de se virarem sozinhos no casamento. Segunda opção, nessa, você é que fica extremamente decepcionado ou decepcionado, frustrado, com a certeza de que não adiantou em nada você expor o seu problema para alguém próximo, sogro, sogra, mãe, pai, cunhado, irmão, e você se abriu, você pediu, você expôs o seu casamento arregaçando as portas da sua casa para que uma pessoa de fora, mesmo que seja um parente próximo, adentrasse dentro da sua casa e não fizesse nada por você. Porque na maioria das vezes eles não podem mesmo fazer nada por você. Então me diga, você que está assistindo aqui, se você alguma vez já fez um pedido à pessoa errada. Sobre o seu relacionamento, você pediu à sogra, pediu ao sogro, pediu ao cunhado, pediu à irmã, pediu à sua mãe, ao seu pai, e se arrependeu de ter exposto questões relacionadas ao seu casamento, às dificuldades e atritos que você tem com o seu cônjuge na sua intimidade, até mesmo em relação à criação de filhos, isso é muito comum, e ali você percebeu que escorregou na casca da banana, porque a partir daquele momento você abriu uma porta para uma dessas duas opções que eu mencionei. A repetir, a primeira opção, você deu abertura para pessoas de fora que amam muito e querem que esse relacionamento dê certo, na maioria das vezes, eu quero acreditar que sim, mas que não têm jeito, cuidado para tocar nas questões sagradas relacionadas a um casal e às quatro paredes de um lar, representadas aqui na sua vivência íntima, na sua liberdade com o cônjuge, na sua intimidade com ele. E aí começa todos os dias, e aí, como é que tá? Resolveu aquela questão? Não entende a excepcionalidade. Imagine um exemplo, você liga no 193, no corpo de bombeiro, no SAMU, e fala assim, olha, meu esposo está tendo um mal-estar aqui, está passando mal. E aí, ele fala, eu preciso de ajuda urgente. O que o SAMU faz? Sai de lá correndo, eu falei 193 e falei SAMU. Na verdade são os bombeiros, 192, o SAMU. O SAMU vem
e fala: o que você está precisando? Não, eu preciso de um socorro urgente, que o meu cônjuge está passando mal, eu preciso que você venha aqui. Seu cônjuge está de pijama ou mal vestido porque estava no meio da noite, o SAMU entra, arrebenta com a porta, pega ele, leva, põe na ambulância, leva para o hospital e você diz: ufa, eu recebi o socorro que eu precisava porque eu pedi a ajuda a quem naquele momento era a pessoa mais adequada. Porém, nós temos que ter um cuidado no casamento, um cuidado adicional, porque quando você dá abertura para o SAMU, pergunta se o SAMU na outra semana fica ligando para você e falando assim: olha, como é que tá o seu marido? E aquela cueca furada que a gente viu no dia que a gente foi pegar ele lá, costurou? Trocou? Ah, tá, sua cozinha estava bem bagunçada, né? Você contratou uma funcionária nova para cuidar da sua cozinha? Não, mas e aquele tapete velho lá na porta que a gente viu? E aquela foto estranha de alguém que já morreu? E aquela foto lá do ex-presidente, você gosta dele? Você votou nele? Preste atenção, eu estou dando exemplos ridículos, mas é justamente para você entender que quando você pede uma ajuda de um profissional, nesse caso o exemplo é o SAMU, em razão de uma dificuldade que você está tendo de saúde, ele entende que aquilo é uma situação emergencial e depois preserva a distância e sabe que não tem mais liberdade e intimidade para entrar todos os dias na sua intimidade da sua casa, só porque um dia você ligou no 192 e chamou o SAMU para atender a uma emergência dentro da sua casa. Porém, quando você aciona um parente próximo seu para resolver um problema do seu casamento, na grande maioria das vezes você está abrindo a porta com um cheque em branco ou dando a chave, melhor dizendo, né? Representando aqui o nosso exemplo, para que ele entre quando quiser. Arrebente a porta, entre pela porta, entre de manhã, entre de tarde, entre de noite, pergunte para você como que está aquela pia cheia de vasilha que você tinha deixado no domingo à noite quando você chamou para uma emergência, aquela roupa sua rasgada que você usa às vezes para dormir e aí pergunta: mas você dorme sempre daquele jeito, com aquela roupa rasgada? E começa. São interferências que muitas das vezes não vão acrescentar, mas vão criar problemas significativos para você. A segunda opção, dando agora como exemplo, é quando você, chamando o SAMU, de repente o SAMU chega lá, olha para você e fala assim: não, isso aqui não é caso de SAMU, nós não podemos ajudar em nada. O seu esposo está nervoso com você porque você irritou ele com alguma coisa e ele está dando um piti aqui, está aborrecido, está xingando, está quebrando as coisas. Isso não é questão para o SAMU. E aí você vai ficar numa extrema decepção e frustração, porque você chamou alguém que não tem habilidades, competências para resolver o problema que você tem no seu casamento. E na grande maioria das vezes, agora utilizando o exemplo e voltando para a família, você chama sua mãe, o seu pai, a sua sogra, o seu sogro, o seu irmão, o seu cunhado para resolver um problema de comunicação, de diálogo, da criação dos filhos, ou uma decisão sobre o que vocês irão fazer ou não com o dinheiro de vocês, e eles não podem, não conseguem verdadeiramente entregar uma solução que ajude vocês a funcionarem melhor. É simplesmente um chegar lá e inventar alguma coisa para dizer, para agradar um ao outro, ou para dizer que fez alguma contribuição só para não voltar sem ter ajudado em nada num pedido que você fez. Então, preste muita atenção. Tenha carinho e cuidado ao entender a quem você pede. E aí eu vou dizer para você, os pedidos irresistíveis, se você já me acompanha há algum tempo, são feitos a quem? A quem são feitos? É ao seu sogro? É à sua sogra? É à sua mãe? É ao seu pai? Os pedidos irresistíveis a dois que transformam um casamento num casamento melhor a cada dia, eles são feitos ao seu cônjuge, esposo ou esposa. Então, tenha a coragem de diminuir um pouco a sua necessidade de desabafar com terceiras pessoas, de acreditar que nesse desabafo você pode embutir um pedido que faça sentido e que vá ajudar de verdade você e o seu esposo ou esposa a terem um relacionamento melhor com a ajuda dessa pessoa.
Porque na maioria das vezes você vai cair numa dessas duas opções. De pessoas que vão, a partir daquele momento, infiltrar-se na intimidade de vocês, tantas vezes quantas você nem vai conseguir mais se aguentar de ressentimento por ter cedido num momento de emergência e chamado pessoa que não deveria tratar da intimidade do seu casamento, ou numa segunda opção, você vai ficar extremamente decepcionada ou frustrado por não ter a solução que você esperava, apesar de abrir as portas do seu casamento e a sua intimidade com o seu cônjuge para alguém próximo, que depois pode não fazer muito bom uso disso. Então, eu não sou uma pessoa reativa, defensiva, e nesse nosso projeto dos pedidos irresistíveis não existe qualquer interesse em criticar os outros, julgar os outros ou menosprezar a importância dos nossos familiares na nossa vida, no nosso lar, na contribuição que eles podem dar acessória à estrutura e ao equilíbrio da vida em família. Mas simplesmente alertar você de que você precisa ter a coragem e a sensibilidade de entender quando, e quase sempre não é conveniente, convidar alguém de fora, por mais que você ame essa pessoa, seja uma mãe sua, um pai seu, ou a sogra, o sogro, o irmão, para participar dos atritos, das dificuldades que existem na intimidade do seu relacionamento. A maioria dos desgastes que existem é justamente por não ter esse espaço psicológico e emocional entre a minha família e aqueles parentes mais próximos. Ou amigos até, porque às vezes nós levamos os amigos a um patamar de quase parentes, familiares próximos e acabamos de dividir com eles mais do que dividimos com os nossos parentes mais próximos. E muitas das vezes também não é saudável. Então, tenha cuidado. Mas não é sobre os outros que eu estou falando. É justamente para reforçar a importância de você ter uma cumplicidade, um ponto de conexão sério, verdadeiro com o seu cônjuge. Porque quando você tem isso, você não precisa abrir as portas para outras pessoas, na maioria das vezes, a não ser que seja uma situação gravíssima, em que vocês não conseguem juntos resolverem, extrapole as forças de vocês. Mas na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, você consegue sim, junto com o seu cônjuge, realizar um pedido recíproco, você a ele e ele a você, para que vocês se resolvam sozinhos. Talvez com a ajuda de algum profissional, mas não com a ajuda de parentes ou amigos que depois irão criar maiores dificuldades, interferindo na intimidade ou de alguma forma decepcionando, porque você, com aquela expectativa grandiosa de uma pessoa que você ama tanto, não conseguir resolver com você o seu problema no casamento e talvez até piorar com as influências e o dedo que coloca ali, sem isenção, sem profissionalismo, sem cuidado, com muita pessoalidade e muita emotividade. Tá? Se você precisa de uma ajuda, procure alguém que seja isento, que não seja tão próximo, que seja profissional, que trabalhe com isso constantemente. Né? Existem mentores, existem pessoas apropriadas para isso, existem profissionais, terapeutas de casais ou individuais. Que você saiba onde colocar os seus pés e você tenha muita coragem, muito carinho, muito respeito pelo seu cônjuge, evitando expor ele e a intimidade da sua vida a dois, assim, sem cuidado, para pessoas que mesmo que você ame, não vão ajudar e podem constranger você e o seu cônjuge ainda mais e dificultar o atrito que vocês já estão tendo, o problema de comunicação que vocês já estão tendo e o ressentimento que vocês guardam um do outro. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado, tenha servido de alerta para você refletir e pensar sobre a participação de outras pessoas de fora, familiares ou não, nos problemas do seu casamento e a partir de agora você tenha mais coragem, mais interesse em reforçar o diálogo diretamente com o seu cônjuge e resolver essas questões entre as quatro paredes, evitando inclusive os filhos.
Compartilhe essa live com alguém que você ama, alguém que esteja passando por dificuldades no relacionamento ou alguém que está trazendo pessoas de fora para cuidar do próprio casamento. Isso não é adequado, pode ser extremamente constrangedor e você pode ajudar compartilhando essa live. A você um grande abraço, um beijo no coração, um ótimo, maravilhoso dia 2 e até amanhã, neste mesmo horário, com uma reflexão para explodir a cabeça e esquentar o coração. Até lá!